Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares aos episódios no Instagram. Todos os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no Telegram e você pode acompanhar também a edição desse podcast em vídeo no YouTube. Então fica aí o convite para as outras plataformas. Nos últimos anos a gente tem gravado episódios pós-FMI e para manter a tradição, mais uma vez a gente vai fazer uma rodada aí para comentar os principais destaques. O Itaú há mais de 10 anos organiza eventos em Washington com investidores e clientes e a ideia aqui é tentar extrair um pouco o sentimento desse público presente nos eventos em relação à economia global, a questões geopolíticas, economia brasileira e perspectivas desses cenários todos para os investimentos. Então, para ajudar a gente com esse bate-papo de hoje, a gente conta com as presenças do Ricardo Nuno, que é diretor de trading da tesouraria do Itaú, e do Pedro Schneider, que é economista no Itaú Unibanco. Pedro, Ricardo, bem-vindos. Oi Marcelo, oi pessoal, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado, prazer estar no Itaú Views de novo. Boa. Bom, Ricardo, acho que talvez a grande pauta, principalmente no timing que a gente está, seja eleições nos Estados Unidos, né? Queria começar perguntando como que esse tema apareceu ao longo das reuniões e, de forma geral, como que os investidores têm montado cenários aí, olhando aí para cada um dos candidatos. Claro, a discussão foi super intensa, né, e coincidiu bastante, porque a gente está ainda numa gangorra grande aqui de corte de juros dos Estados Unidos, né, com como está desacelerando a economia, como está desacelerando a inflação, a atividade ainda forte por lá. Então, desde que o Fed cortou 50 base points, praticamente todos os números vieram mais fortes do que o mercado esperava. Então, assim, mostrando que de fato a economia é forte por lá e até suscitando dúvida se a gente teria cortes simultâneos. Um outro 50 saiu completamente do radar. E a gente começou a discussão ali de, vamos de 25, vamos ter intervalo entre reuniões ou não, tal. Então, essa discussão de juros acabou postergando um pouco do início da discussão de eleição. E aí, chegou a hora aqui e coincidiu bastante com o FMI. Então, quando a gente chegou lá, estava todo mundo discutindo efetivamente como é que vai ser a eleição. O Trump percebido por todos como a probabilidade muito maior do que da Kamala. E a discussão começou ele já está eleito ou não, né? Vamos só discutir se ele vai estar eleito com Câmara e Senado ou só com Senado, né? Então hoje quase uma certeza de que o Senado será republicano. A dúvida está na Câmara. Muita gente acha que a eleição dele vai levar a Câmara a ser republicana também. É uma chance razoável, né? E essa chance veio crescendo, a percepção dessa chance crescer acabou, acho que, levando o mercado todo para os Trump trades durante essas semanas aí todas. E o Trump, por mais seja muito desafiador para emerging markets, ele tem políticas mais claras, né? A Kamala são mais dúvidas, uma coisa um pouco mais nebulosa ali, efetivamente, do que ela quer fazer. Mas o Trump é bem claro, tarifação da China, restrição à imigração, eventualmente até deportação, que seria uma coisa mais extrema, e corte de impostos para empresas, né? Então, assim, a soma disso tudo, ele conseguindo fazer tudo, ele aumenta consideravelmente o déficit. Então, quais são os trades, no fundo, são de alta de juros e inclinação de curva. E como ele tributa
a China, ele acaba afetando não só a China, mas todos os emerging markets. No final das contas, são dependentes de commodities também. Então, essa é uma das razões pela gente estar sofrendo tanto, né? Aqui Brasil sofrendo bastante. Então, assim, a sequência de eventos foi de que a gente mais forte, menos forte, economia americana, mas efetivamente começamos um ciclo de juros, mas a gente começou a gente já tem discutido bastante tempo a China fraquejando, ela está com um problema enorme lá com um monte do investimento que ela fez ali em construção de casas ali, prédios ali super vazios, cidades inteiras vazias que vão levar anos para ser digeridos, né? E o mercado ansioso com novas medidas anunciadas por ela para estímulo, nesse caso, ao consumo. E isso tem sido frustrado. Então, na verdade, a gente tem vindo uma piora que começou com China e aí levando o mercado todo a comprar dólares, no fundo, vender todas as moedas de emerging markets, e continuou quando a gente começou a discutir Trump, e o Trump com mais força, que provavelmente bateria em China mais, né? E a gente teria impactado também. Então, e aí, junto com isso, a gente tem a discussão que a gente sofrendo, né? A discussão de fiscal fica mais evidente, né? E aí a gente começa toda a discussão de fiscal aqui, tudo somado, e leva para a situação que a gente está agora, né? Então, acho que a situação aqui para Brasil e para emergentes é uma situação bem, bem difícil. Bacana, acho que a gente vai explorar vários desses pontos com mais profundidade e até queria pensar o começo da tua fala para abordar aqui com o Pedro, que é a parte de política monetária americana, né? Acho que qualquer cenário começa a se desenhar a partir disso, a partir das expectativas para a economia americana. Como é que isso foi abordado lá, se a gente pensar em perspectivas para atividade, perspectivas para ritmo aí de corte de juros ou, enfim, condução de política monetária? Quais são os destaques? É bom que a gente está gravando Itaú Views na sexta e na sexta do payroll. Então é mais fácil para os economistas falar do passado do que falar do futuro, né? Sempre mais, pelo menos assim, tem alguns lugares que até o passado é incerto, mas não é o caso aqui, pelo menos a princípio. Então assim, hoje teve um dado... Você tem tido tanta revisão de payroll que eu não sei. Exatamente. Então teve um dado de mercado de trabalho hoje, né? Criação de emprego formal, chamado payroll, veio um pouco mais fraco. Mas tem todo o contexto bem importante que o Ricardo comentou, que desde do corte de 50 do Fed, assim, teve de novo um zigue-zague grande nas expectativas, né? Basicamente todos os dados de atividade nos Estados Unidos vieram na ponta mais forte. E aí você começou a reprecificar esse ciclo. Em algum momento você achou que o ritmo era de 50 e não só o primeiro ritmo, mas as reuniões subsequentes também, ou pelo menos uma chance grande disso acontecer. E aí, como teve a surpresa de atividade, a inflação também ficou um pouco menos tranquila do que os meses anteriores indicavam. E aí, de novo, voltamos a achar que a terminal do Fed, né, o quanto o Fed consegue cortar, é menos do que todo mundo achava há 2-3 meses atrás. Eu acho que no FMI tem um pouco dessa discussão, mas nas reuniões em si é mais num contexto de política econômica de forma mais geral, né? E aí quando você junta o comentário do Ricardo, do Trump ser percebido como favorito e as políticas deles serem claramente, já estarem claramente colocadas na mesa e todas elas com um impacto inflacionário relevante, você pensa também que é uma coisa que deve favorecer o Fed a não conseguir cortar tanto assim. E aí eu acho que enfim, você pensa do Fed não conseguir cortar tanto assim, mas também num ambiente de aversão a risco maior, com incerteza do fiscal no juro longo americano maior. Enfim, de grosso modo, o ativo livre de risco, né, que é o título público americano, com um risco maior. Logo, todos os outros ativos que de fato são muito mais arriscados também com preços muito, muito piores. Mas eu acho que no FMI em si teve
não esse consenso, mas essa discussão, se a atividade está forte, então é menos corte. Se o Trump é ligeiramente favorito, as políticas dele são inflacionárias, também é menos corte, né? Então, nessas duas pontas, a discussão do Fed acabou sendo mais prejudicial para mercados emergentes de forma geral. Perfeito. E, Ricardo, qual foi a leitura dos investidores lá em relação a esse contexto geopolítico que a gente passa, com as guerras, com uma possível escalada das tensões no Oriente Médio? Como esses assuntos foram abordados lá e isso, assim, está fazendo preço mesmo nos ativos? Assim, a gente vê petróleo, uma oscilação importante, mas, assim, as pessoas meio que estão colocando isso nas contas ou há uma preocupação mais no âmbito social mesmo, assim? As discussões foram muito menores, né? Até porque os assuntos de nível de juros, né? Frequência, intensidade dos cortes e taxa terminal foram muito intensas junto com a eleição. Então sobrou menos tempo para discutir isso. Acho que tem também diferenças de como devem ser a continuação, né, das guerras, dependendo de quem ganhar a eleição. Então percepção de que, mais claro que com Trump, provavelmente a gente tem um término mais rápido da guerra da Ucrânia. A guerra ali, Irã-Israel, menos falada, assim, existia aquela ansiedade naquele momento de como é que seria o contra-ataque de Israel. Se seria efetivamente num target ali nuclear, ou que seria o mais intenso, seria alguma coisa nas bases de petróleo, ou seria um ataque ali às bases militares. Aí seriam os 3 níveis de severidade do contra-ataque. Acho que foi visto como o menos severo de todos. E aí dá uma certa aliviada. Quando dá uma aliviada, como tem muitas outras coisas para discutir, acho que ele sai um pouco de foco na discussão, efetivamente. Mas realmente é uma tragédia enorme, né, de perda de vidas, guerras prolongando muito, mas com impactos potenciais enormes, né? Acho que assim, o risco potencial de acontecer alguma coisa está lá ainda, ele existe, né? Tem bombas atômicas em todos os lugares. Fica um evento tão ruim que mesmo a probabilidade pequena, mexer, sei lá, de 0,1 para 1%, já é um valor esperado muito pior, né? Então acho que isso que acaba fazendo essas oscilações grandes do petróleo. Tenho medo de atacar os poços de petróleo, as instalações nucleares do Irã, por exemplo. Esse tipo de coisa enfim, são eventos bem ruins com probabilidade baixa, mas são bem ruins mesmo. Então assim, esse risco está sempre ali, sempre um perigo. Quando chega final de semana, tem 2 dias ali sem mercado, acho que a intensidade da volta, um pouquinho da discussão ali, um pouco de preparação de algum tipo de evento, mas com menos espaço de discussão, efetivamente. Perfeito. Falando um pouco de China, Pedro, a gente vê desafios estruturais aí gigantes, fraqueza no consumo das famílias e talvez um compasso de espera em relação ao que serão esses estímulos, como vai ser apresentado esse pacote de estímulos. Como que esse cenário China foi discutido lá nas reuniões? Acho que tem assim, a discussão conjuntural, que acho que hoje tem afetado mais os ativos não diretamente de China, mas mais ligados à China, minério, mercados emergentes de forma geral, e tem a discussão estrutural, que é a relação da China com o Ocidente, se a China ainda é investível, qual é o modelo de crescimento da China. Eu acho que teve mais discussão nessa segunda parte do que na primeira. Na primeira, assim, tem alguma expectativa desse anúncio de estímulo. Finalmente saiu uma data para ter uma discussão no final da semana que vem. Provavelmente a gente vai saber finalmente mais detalhes do tamanho desse estímulo. E aí o estímulo tem que, quanto mais focar no consumo das famílias, melhor. Mas é um estímulo mais para garantir que a meta de crescimento desse ano de 5%, ou de em torno de 5%, vai ser minimamente atingida. Não vai ser um estímulo que vai mudar a percepção das pessoas de que está acontecendo uma desaceleração estrutural da China
não vai ser um estímulo que vai resolver todos os problemas do setor imobiliário, que o Ricardo já comentou também. Então, ainda não vai resolver o problema da China em relação às tarifas que ela pode sofrer, enfim, a reação do Ocidente que ela pode sofrer a esse modelo focado bastante em exportação. Então, o primeiro grupo mais conjuntural é isso. Acho que as pessoas estão aguardando esse pacote de estímulo, que também chegou a ser cogitado números muito grandes, depois foi adiando, mas agora, finalmente, depois da eleição americana, no fim da semana que vem, deve sair algum detalhamento. Agora, na questão estrutural, eu acho que ainda tem um pessimismo grande em relação à China, que é basicamente um modelo focado só na exportação, não é sustentável. E aí passa assim, as orientações, né, as tentativas ali de um otimismo maior seria se o governo chinês de fato migrasse para políticas mais voltadas ao consumo. Isso passa desde construir uma proteção social maior para a população chinesa. Lembrando que a China foi talvez o último país dos principais a largar as restrições da pandemia. Ela não ajudou as famílias durante a pandemia, então o auxílio do governo chinês não foi direto às famílias, foi mais às empresas. E o que aconteceu foi uma alta relevante da taxa de poupança das famílias chinesas, que também a confiança do consumidor chinês despencou, ou seja, elas pararam de consumir os preços, pararam de consumir bens de forma geral, pararam de comprar imóveis, porque também teve o problema do setor imobiliário, e simplesmente estão entesourando esses recursos dela, porque sabem que não tem uma proteção social ali do governo se alguma coisa de ruim acontecer. Então, um primeiro passo para esse estrutural, que teve bastante discussão, foi se a China realmente quer ter uma estabilidade maior ali para esses choques que podem vir de fora contra ela, deveria ter políticas mais voltadas para o consumo, entre elas fomentar a proteção social. Além disso, parte relevante da renda dessas famílias vem para o setor imobiliário. Então não adianta também achar que estimulei o consumo, mas a parte estrutural da renda delas, e não só delas, mas também do próprio Estado chinês, dos governos locais chineses, vem da terra, vem da propriedade. Então ainda arranjar alguma forma de estabilizar o mercado imobiliário lá é fundamental. Mas ainda, de forma geral, vem pouca disposição do governo chinês em realmente fazer algo mais agressivo. Parece que ainda uma abordagem mais gradual nisso. E aí tem uma visão que o governo chinês tem de que estimular o consumo entre aspas, perda de tempo. O que vale a pena mais é estimular o investimento, porque o investimento é mais certo, que gera PIB, que gera retorno para o país, na visão deles, e que consumo não, porque depende muito do comportamento das pessoas, você não consegue controlar tanto. Então ainda tem um ceticismo, diria, uma continuidade da deterioração da visão sobre China e da China ser não investível, seja pelas próprias políticas dela, como também como o Ocidente vê a China. E começando a aterrissar a conversa mais para o Brasil, como que esse cenário todo tende a impactar a economia brasileira? Pensando mais no primeiro grupo, né, na discussão de curto prazo, acho que é mais se você vem com um pacote de China forte o suficiente para mexer as coisas que importam mais para o Brasil, tipo o preço do minério, acaba ajudando um pouco. Acho que não resolve os nossos problemas, como o Ricardo comentou. Acho que você teve uma sequência, né? A China foi e voltou com um pacote de estímulo, o Fed passou a cortar menos e o Trump passou a ser visto como favorito, e aí a gente teve os ruídos fiscais. Acho que não resolve todos os outros componentes, mas seria algo que pode ajudar, a gente pode ajudar o crescimento econômico aqui a continuar resiliente. Nossa ordem de grandeza, assim, se vem um pacote de estímulos da China, da ordem ali de 2, 3 pontos do PIB chinês, que foi o cogitado ali perto os valores mais altos cogitados, poderia, se voltado para a infraestrutura, se voltado para esses produtos que o Brasil se beneficia mais, poderia ajudar o nosso PIB aqui em 0,5 pontos do PIB do ano que vem, né? Então, seria mais um fator ali para ser otimista com a atividade econômica aqui no Brasil.
Perfeito. Ricardo, na sua última participação você citou México aí como um destino que se destacava quando a gente olha para uma cesta de países emergentes. Enfim, isso no contexto lá, época abril, né? Ainda dá para dizer que o México é a bola da vez, e o Brasil, como que ele se destaca, positivo ou negativamente, dentro desse grupo aí dos peers emergentes? O México, eu diria que agora é a bola da vez nas apostas contra. Ele mudou totalmente de lado, né? Acho que o mercado tem muito pouca politização na história, né? Acho que é muito mais dependente de como é o desenvolvimento fiscal, né? Investimentos, esse que o Pedro estava mencionando sobre a China não estimula consumo, que seria uma novidade se ela viesse, por isso que o mercado fica tão esperançoso de que tem alguma coisa, ao mesmo tempo mostra quão grave está a situação por lá, né? Para precisar fazer alguma coisa que não é o conceito fundamental do que eles acreditam, mas no fundo acho que o mercado olha sempre condições de pagamento, a barra para quanto que o mercado tolera de expansão fiscal ou não, isso varia de acordo com o momento. O momento que está o momento que os riscos de forma geral estão mais baixos, o dinheiro efetivamente mais barato, a tolerância é maior. Quando as coisas estão do lado de juros mais altos, que é a situação que a gente está vivendo agora nos emergentes aqui, mesmo que a gente comece esse ciclo de corte de juros, né, em muitos países, né, por aqui a gente está na situação inversa de alta de juros, a tolerância efetivamente fica muito menor, né? E o México começou depois do novo governo, começou com um plano de reformas importantes lá, muito mal vistas pelo mercado, e o mercado reagiu bem fortemente a essas reformas, né? Então, o peso mexicano desvaloriza no ano aqui já uns 15%. E virou... e aí você pega esse contexto idiosincrático de México, junta com a grande chance de eleição do Trump, que vai restringir mais immigração. O México é o país para esse fim que mais tem sofrido efetivamente com a percepção de que vai sofrer bastante, então as apostas acabam sendo contrárias a México, tá? A bola vendida da vez. A bola vendida da vez, é isso. Boa. E, Pedro, se a gente pensar nessas discussões de cenário global, botar na conta o nosso cenário doméstico, como que a gente chega aí num resultado para a política monetária aqui brasileira, o que deve acontecer? O viés acaba sendo de juros mais altos para aqui também, né? Eu acho que nos últimos meses já teve uma mudança importante de cenário, muito relacionada à percepção doméstica aqui, de uma atividade não só resiliente, mas que surpreendia principalmente o mercado de trabalho ainda mais apertado. E aí o tamanho desse ciclo de alta de juros que começou vai depender muito dos nossos próprios méritos ou deméritos e do resto do mundo. E aí sobre isso ainda, né, se você pegar desde o último Copom, o câmbio está mais depreciado que isso. Então, para você ter a perspectiva de um ciclo menor de alta de juros, você ainda precisa ver esse câmbio efetivamente apreciar. O nosso último cenário publicado tem o câmbio indo para 5,40. Parte desse cenário era sobre diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Mas como a gente comentou, parece que os Estados Unidos vai cortar menos juros, seja por motivos econômicos dos dados correntes, né? Atividade econômica ainda mais resiliente do que se imaginava lá atrás, mas seja pelos motivos de política econômica para frente, a discussão de fiscal, imigração e tarifas. Então, se o Fed corta menos, um câmbio aqui mais depreciado. E na ponta doméstica, o que a gente ainda vê é um desafio fiscal relevante.
Acho que tem tido movimentos importantes do governo de tentar propor uma nova rodada de cortes de gastos. Acho que o mercado está querendo saber quanto desses cortes de gastos são realmente efetivos, quanto desses cortes de gastos são coisas estruturais, quanto desse pacote de gastos pode ajudar a aumentar a transparência das contas públicas, que também foi uma discussão recente. Mas acho que não tem ainda não existe uma confiança grande que as propostas vão avançar. Então, acho que para voltar para o nosso cenário original, né, do câmbio apreciar e de um ciclo menor de juros, a gente tem uma alta de juros só até 12%, você precisa ter talvez um pouquinho de sorte no externo, né, o Fed voltar a cortar mais, mas também aqui dentro a gente fazer o dever de casa. Nesses momentos de estresse maior lá fora, a nota sobe, né? A nota para passar de ano sobe e a gente continua sendo um aluno ali que não é dos mais dedicados assim, em tirar a nota 10. A gente sempre quer tirar 6, 7, e aí se a média para passar de ano passou de 6 para 7, a gente fica sempre na corda bamba. Eu ia falar que a gente, efetivamente, Brasil e México passaram dos queridinhos pros patinhos feios, exatamente. Agora, de novo, assim, as coisas mudam super rápido, então depende de atitudes. Acho que a barra subiu aqui, como o Pedro comentou, tem que fazer alguma coisa. Acho que assim, existe uma expectativa de que o governo efetivamente demonstre aqui no Brasil de que tem capacidade de efetivamente entregar alguma coisa de expectativa de equilíbrio fiscal, na direção de equilíbrio fiscal, né? A gente não está nem falando que a gente não vai ter déficit, a gente está dizendo só que a gente não vai expandir o déficit a mais do que a gente já andou. Então, assim, a barra subiu, mas eu diria que dos níveis que nós estamos, ela nem é tão alta assim. E só para a gente fechar essa parte de emergentes que a gente retomou, o cenário é de dólar forte, enfim, um cenário mais desafiador para emergentes, mas assim, citou 2 patinhos feios aí, mas quem que tá um pouco melhor na foto, assim, se a gente pegar esse grupo? Tem alguém que tem algum destaque positivo, você acredita? Acho que destaque positivo são os Estados Unidos mesmo. Porque no fundo, assim, o dólar forte não vem porque os outros estão em risco, ele vem porque a atividade econômica está forte, efetivamente. Então, a gente tem desinvestimento, a gente tem que lutar aqui no Brasil, mas assim, a gente tem desinvestimento aqui no Brasil e nos outros países, porque você tem um S&P nos Estados Unidos que sobe todo dia, praticamente. Há anos. Então, assim, a barra de exigência de oportunidade de investimento ficou mais alta porque tem uma economia super forte com empresas que estão super bem. No final, temos as Big Seven que estão despontando, mas o restante está bem também. Então, efetivamente a barra fica mais alta mesmo. Então, o cara retorna o dinheiro, vem investir no Ibovespa aqui, tem um negócio ali bem mais fácil, mais seguro, rendendo um monte, fica difícil, né? Os modelos de crescimento do resto do mundo estão performando pior do que o modelo americano, né? Se a história de crescimento é por tecnologia e as principais empresas de tecnologia são americanas, por que você vai querer correr o risco de estar em outro lugar? Perfeito. E para a gente fechar, acho que assim, a gente falou bastante sobre dólar, mas tem aquela pergunta difícil de tentar acompanhar um pouco a rota do dólar. A gente atingiu essa semana a maior alta desde março de 2021. Queria entender, Pedro, qual vai ser esse vigor dessa força do dólar frente principalmente ao real, mas assim, pensando mais no médio prazo, e para o Ricardo perguntar. A gente falou um pouquinho de Trump trades. O que a gente tem de trade ideas aí pós toda essa discussão de cenário? O que a gente deve ter de destaque além de estar comprado em dólar aí, talvez? O câmbio é a sandália da humildade dos economistas. Vai lá, Pedro. Eu acho que, assim, no externo, mesmo ignorando a discussão eleitoral,
como a gente comentou, assim, os Estados Unidos é a economia mais forte atualmente. Então, o cenário de dólar forte vai continuar. A dúvida é quanto mais. E não, assim, é difícil ver um ciclo grande de apreciação das moedas emergentes, né, de enfraquecimento do dólar. Dito isso, o que vai ajudar então mais o real é os nossos próprios fundamentos. E eu acho que ainda a questão fiscal é uma vulnerabilidade importante. Eu acho que no curto prazo, ou pelo menos até o próximo episódio do Itaú Views, que a gente for discutir isso, o principal vai ser a abrangência desse pacote fiscal que o governo brasileiro está estudando. Se ele for um pacote só para reforçar coisas já anunciadas, eu acho que acaba sendo visto como negativo. Se for um pacote que vem com medidas pontuais de redução de despesas adicionais, eu acho que é meio o cenário base das pessoas, em torno de 30 bilhões. Se vier além dessas medidas pontuais, além do reforço das coisas que já foram anunciadas, vier com uma coisa mais estrutural, que te dá confiança que não só o arcabouço fiscal vai ser preservado até 2026, pelo menos, mas também que os furos nesse arcabouço fiscal vão ficar contidos, aí eu acho que você tem uma melhora do prêmio de risco doméstico. Mas eu acho que o cenário base, que são medidas mais pontuais, é consistente com uma pequena melhora só dos fundamentos domésticos. E aí você pode acabar sendo atropelado por uma discussão lá fora de Trump, que acaba, enfim, deixando o câmbio nesses patamares mais pressionados mesmo. Eu acho que tem uma questão de postura. E no fundo, menos números e um pouco mais de sinalização de postura. Porque se você está no começo de um governo, os primeiros 2 anos, gastando do jeito que está, o que vai acontecer nos últimos 2 que a gente estiver mais perto do ciclo eleitoral? Então acho que o que é importante e que provavelmente vai fazer preço nesse anúncio de corte de gastos vai ser de fato a percepção de que, estamos falando sério ou não estamos? É para enganar ou estamos falando a verdade aqui, assim, é de verdade? Então, assim, acho que eu tenho a sensação muitas vezes de que tem uma dificuldade pelo governo de entender exatamente o que está acontecendo, o que o mercado está demandando, por que o mercado não se contenta com nada mais. Acho que primeiro que o mundo está mais difícil, né? Primeiro que o retorno positivo dos Estados Unidos aqui que a gente estava mencionando, puxou a régua enormemente. A gente tem uma correlação com China relevante. China está sofrendo um monte porque fez um investimento enorme nos últimos anos e agora está pagando a conta. No final das contas é isso. Acho que o crescimento foi desproporcional à capacidade de absorção que existia por lá. Então agora tem que demorar para absorver todo esse mobiliário. Então é um estoque que vai estar lá parado que não precisa de investimentos adicionais e a gente sofre com isso. Então o ambiente efetivamente não está favorável a gente. Então, ou seja, a exigência é maior. Então, como é que a gente vai reagir a isso? Tem que entender os momentos que exigem, né? E apesar de ouvir toda hora o Faria Lima, acho que eu acho que é ruim falar sobre isso, porque no fundo não é Faria Lima, no fundo é mundo, né? O mundo, assim, o dinheiro do mundo vai para onde? Vai para onde é o lugar que tem uma expectativa de crescimento e segurança melhor. É super simples isso. E a gente, nos momentos em que esse dinheiro é menos abundante, o critério ou a barra ficam mais altas, e essas coisas efetivamente variam. Então acho que assim, por isso que assim, acho que é importante que o governo venha com uma demonstração de entendimento e de que mudança efetivamente de postura. Eu acho que muita gente do governo tem total conhecimento e entendimento dessa situação. Acho que falta ampliar um pouco o quanto consegue ser ouvido, né? Então, assim, aí indo para a sua pergunta lá dos trade ideas que surgiram, né? O principal deles, eu diria que é dólar forte sempre, né? E aí contra várias moedas, mas as principais é China, euro também, que no fundo a gente ao longo do ano já falou que a Europa estava melhor que os Estados Unidos, e aí depois a gente descobriu que a verdade não é bem assim, normalmente não é assim, e a gente estava num mundo mais normal mesmo. E aí tem o México também.
A questão é que o México piorou tanto antes por conta das questões idiosincráticas dele, do novo governo, né? Que eu acho que deu um pouco mais de medo de conta. Então, acho que eu diria que estava mais concentrado em CNH ali, China, né? Euro, em terceiro lugar, o México. E depois você tem o impacto dele na curva de juros também. Então, assim, juros para cima, como o Pedro mencionou, todas as medidas do Trump são inflacionárias, só que existe uma situação em que se o Trump não ganhar a Câmara, provavelmente vai ser muito mais difícil ele implantar o plano integral dele. Só que a parte de tarifação ele tem mais facilidade de fazer sozinho. Então, existe uma situação em que pode ser que o Trump não seja efetivamente tão deficitário e efetivamente a gente tem até um flattening de curva, né, que é a curva longa cai um pouco mais. Mas tá muito em voga ali a inclinação de curva, imaginando que o déficit dos Estados Unidos aumenta, a gente começa a ter dúvidas da capacidade efetivamente de financiamento ali dos Estados Unidos, que é o porto seguro do mundo, ou seja, que é uma quebra de paradigma importante ali que está acontecendo, né? E são esses, assim, não tem nada muito mais complexo foi mencionado, assim, e realmente totalmente fora do radar positivo aqui todo mundo emergente nesse momento. Agora, desculpa só complementar agora, se acontecer da Kamala ganhar, aí a gente tem um ralizão para acontecer, inclusive de emergente, porque no fundo tem toda essa proteção que foi feita que tem que ser desfeita. Hoje a gente teve o payroll lá mais fraco do que o mercado imaginava, o Treasury fecha 10 vezes ali no desespero porque muito do mercado está protegido para o Trump tomado juros nos Estados Unidos. Então, como a eleição está super apertada, apesar do favoritismo do Trump, as pesquisas no fundo elas ganharam um pouquinho de margem na última semana a Kamala, não o suficiente para achar que ele pode ganhar dados os erros passados das pesquisas, né? E o ajuste aos delegados, que é o esquema de votação dos Estados Unidos. Então, assim, é bastante dividido, dá para dizer, assim, acho que e eu diria que as oscilações de preços serão relevantes, mais relevantes se vier a Kamala, né, para melhora de emergentes. Se vier um Trump sem a Câmara, deve ter uma piora não muito grande, dado o que já aconteceu. Se vier um Trump com a Câmara, com sweep republicano na Câmara, aí a gente vai ter uma piora maior. Hein? E aí é importante que o governo venha com esse conjunto de medidas para dar uma minimizada, que também é o raciocínio que o mercado está em relação à expectativa da China, que a China está guardando para poder saber quem é o ganhador, lá para saber o tamanho da encrenca, para poder ver o tamanho das contramedidas que ele precisa tomar, né, por lá. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta e discutir os principais temas. Então, antes de concluir, eu queria agradecer as participações do Pedro e do Ricardo aqui com a gente nesse episódio. Valeu. Um abraço. Obrigado, gente.